Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Algarismos romanos. Números romanos. Os números romanos formam um sistema numérico criado há cerca de 2000 anos na Roma Antiga. Por muito tempo, esse sistema foi a principal forma de representação numérica na Europa e, atualmente, é utilizado para indicar séculos, capítulos de livros e nomes de imperadores, reis, papas, etc., né? Então, assim, há 2000 anos atrás, né, surgiu um sistema de numeração, né, em Roma, né, dos romanos, tá? Eles usavam esse sistema, né, para poder contar os objetos, para poder fazer a sua, né, o seu sistema numérico, né? Para movimentar ali tudo que envolvia números, né? Então, eles tinham um sistema numérico que são os números romanos, tá? Então, hoje em dia, né, nós usamos esse sistema de numeração. Hoje, o nosso sistema de numeração é o sistema indo-arábico, né? Tá? Hoje, os números romanos são utilizados apenas, tá? Ou principalmente, né? Para indicar séculos, capítulos de livros, nomes de imperadores, reis, papas, tá? Então, por exemplo, né? Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II, que a gente representa em números romanos. Luís XV, tá? Século XVI. Então, são representações, usamos números romanos, né? Para representar, tá? Séculos, páginas de livros, né? Capítulos de livros, né? Nomes ali de imperadores, de reis, de papas, tá bom? Então, o nosso sistema de numeração é o indo-arábico, tá? O sistema de numeração romano é um sistema bacana, vamos conhecer um pouquinho desse sistema, mas hoje em dia a utilidade dele é só isso, tá? Relógios, né? Alguns relógios vêm com números romanos, né? E aí, onde encontramos números romanos, né? Para indicar séculos, capítulos de livros, por aí vai. Tá bom? Algarismo romano. Os algarismos romanos utilizam 7 letras do nosso alfabeto latino, tá? I, V, X, L, C, D e M, tá? Os números romanos, né? Eles são representados por algarismos. E quais são esses algarismos, né? Esses algarismos são representados por letras, tá? Do nosso alfabeto latino, tá? Então, as letras são I, V, X, L, C, D e M, tá? Esses são os algarismos romanos. Quais são os algarismos do nosso sistema de numeração indo-arábico? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? O nosso sistema indo-arábico usa 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os romanos, os algarismos, os números romanos, eles usam 7 algarismos, tá? E esses algarismos são representados por letras, tá, do alfabeto latino. I, V, X, L, C, D e M. Show? Bom, o número 5, então, pode ser representado pelo algarismo romano V. Então, V, aqui, o 5 em algarismo romano é representado pela letra V, tá? Ou pelo algarismo indo-arábico 5, tá? Então, o romanos I1 vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500, o M 1000, tá? Então, sempre que aparecer um L, vai ser o que? Vai ser 50, tá? Sempre que aparecer um X, 10. Sempre que aparecer um M, 1000. Sempre que aparecer um D, 500. Um C, 100, tá? Então, esses algarismos, eles têm esses valores fixos, tá? O I vale 1, tá? O V vale 5, o X vale 10, o L 50, são fixos, tá? Isso não muda. Tá? O C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Show? Bom, as principais regras. Como é que a gente faz para usar, para aplicar esse sistema? Como é que a gente cria um número grande, por exemplo, né? Então, veja bem, existe uma regra, tá? A regra número 1. As letras I, X, C e M podem ser repetidas no máximo
3 vezes consecutivas, tá? 3 vezes seguidas, tá? Com essa regra e a tabela anterior, veja como podemos escrever alguns números romanos, tá? Então, olha só, vamos pegar essa regrinha e vamos escrever alguns números, tá? Então, por exemplo, 1, o I, 1, 2i, 2, 3i, 3. Eu posso repetir o I, o X, o C e o M até 3 vezes, tá? Então, eu posso repetir o X até 3 vezes, o C eu posso repetir até 3 vezes, o M eu posso repetir até 3 vezes, tá? E aí eu tenho o quê? Né? 1i, 1, 2i, 2, 3i, 3. 1x, 10, 2x, 20, 3x, 30. 1C, 100, 2C, 200, 3C, 300. 1M, 1000, 2M, 2000, 3M, 3000, tá? Beleza? Então, regra número 1. I, X, C e M podem repetir até 3 vezes, tá? Seguidas. Show? Consecutivas, tá bom? Regra número 2. As letras I, X e C podem ser escritas na frente ou atrás de outras letras, tá? Quando forem escritas na frente, devemos somar os valores delas. Observe que nos exemplos seguintes, né, agora que vamos ver agora, tá? As letras estão localizadas na frente das outras. Portanto, devemos somar seus valores. Então, assim, se aparecer um I na frente de uma letra maior do que ela, tá? Ela vai somar. Se aparecer um X na frente de uma letra que tenha um valor maior do que ele vai somar. E se aparecer um C na frente de uma letra que tenha um valor maior do que ele vai somar. Então, olha só, eu tenho aqui ó, V e 2I, tá vendo? Esses 2I, eles têm um valor menor do que o V. Eles estão na frente do V, eles estão somando. Então, eu tenho 5 mais 2, 7, tá? 5 mais 2, 7. Ó, 10 mais 3, tá vendo? O I, ele tem um valor menor do que o X, ele está na frente do X, então eu vou somar, tá? Então, vai ficar 10 mais 3, 13, tá? O X ele tem um valor menor do que o C. Ele está na frente do C, então ele vai estar somando, tá? Então, C mais 3x vai ser o que? Vai ser 100 mais 30. Vai ser 130. O C ele tem um valor menor do que o M. Eu posso repetir o M até 3 vezes, tá? Eu tenho aqui 2 M's e 2 C's. Eu vou somar, tá? Eu tenho aqui 2 M's, 2000. 2C, 200. Então, eu tenho 2.200. Show? Eu tenho o I, tá? Que eu tenho um valor menor do que o D vale 500, tá? Então, o I na frente do D, ele vai somar, tá? Como eu tenho 3 I's, eu vou somar 500 mais 3, 503, tá? Então, a regra número 2 diz o seguinte: se eu tenho I, X e C, tá? Eles podem ficar na frente de uma letra que tenha um valor maior do que eles. Se ele estiver na frente, tá? Ele vai somar. Se o I estiver na frente de um V, por exemplo, ele vai somar. Se o I estiver na frente do X, ele vai somar. Se o X estiver na frente de um C, vai somar. Se o C estiver na frente do M, vai somar, tá bom? Agora, veja bem. Agora, caso forem escritas atrás de outras, tá? Devemos subtrair, diminuir o valor delas, tá? Então, veja, por exemplo, veja agora que cada letra menor, de menor valor, né, está atrás de outra letra de maior valor e que, portanto, devemos subtrair os valores, tá? Então, olha só, o I agora está atrás do V. Então, o que eu vou fazer? Ele vai subtrair, vai ser 5 menos 1. O I está atrás do X. Então, vai ficar 10 menos 1. Tá vendo? Se o I está na frente, ele soma. Se o I está atrás, subtrai. Tá? Ah lá, o X está atrás do L. Vai ser o quê? 50 menos 10. Tá? Se o X estivesse na frente do L, ia ser 50 mais 10. O X está atrás do L. Então, 50 menos 10. O C está atrás do D. Se tivesse na frente do D, ia estar somando. Ele está atrás do D, então ele está subtraindo, menos, tá? O C está atrás do M, está subtraindo. Então fica assim, ó, 5 menos 1, 4, 10 menos 1, 9, 50 menos 10, 40, 500 menos 100, 400, 100, 1000 menos 100,
900. Então, assim, se I, X e C estiverem na frente de uma letra que tenha um valor maior, ele soma. Se tiver atrás de uma letra que tenha um valor maior, ele subtrai, tá? Então, I, X e C, tá? Na frente soma, atrás subtrai, diminui, tá bom? A regra número 3. A terceira e última regra é utilizada para representar números superiores a 3.000. Veja bem, eu posso escrever o 1.000 até 3 vezes, né? O M, que vale 1.000, eu posso repetir até 3 vezes. Agora, e se eu quiser escrever 10.000? Se eu quiser escrever, caramba, 1.000.000, como é que eu faço, tá? Então, quando colocamos uma barra, uma barrinha, tá? Sobre as letras, devemos multiplicar seu valor por 1.000. Então, por exemplo, eu tenho aqui um 7. Se eu coloco uma barrinha em cima dele, esse valor vai ficar multiplicado por 1.000. Ele vai virar 7.000. Eu tenho aqui, ó, 2.000. Se eu colocar uma barrinha em cima dele, eu vou ter 2.000 vezes 1.000. Eu vou ter 2 milhões, tá? Eu tenho aqui, ó, 50. Eu tenho uma barrinha em cima, então vai ser 50.000. 50 vezes 1.000. 500 vezes 1.000. Essa barrinha vale 1.000. 500 vezes 1.000, 500.000. Tá? Então, a regrinha número 3, ela diz para mim o seguinte: se eu tenho uma barrinha em cima de um número, essa barrinha, esse número fica multiplicado por 1.000. Tá? Então, eu tenho 7. Botei uma barrinha em cima, 7.000. Tá? 7 vezes 1.000. Eu tenho 2.000. Botei uma barrinha em cima, 2.000 vezes 1.000. 2 milhões. Eu tenho 50, botei uma barrinha em cima, 50 vezes 1.000, 50.000. Eu tenho 500, botei uma barrinha em cima, 500 vezes 1.000, 500.000. Show? Bom, então, aqui né, uma tabela, né, com os números de 1 até 50, tá bom? Então, olha lá, ó, o 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó? O número, né? A letra antes uma letra de menor valor, antes de uma letra de maior valor, ele fica subtraído, tá? I, X e C. Antes de uma letra de maior valor, subtrai. Depois de uma letra de maior valor, soma, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? A 20, 21, 22, 23, 24, por aí vai, tá? Até o 50, tá bom? Então, do 1 até o 50, tá? Ó, o 41, ó, tá vendo? 50 menos 10 mais 1, olha lá, ó, tá vendo? O X aqui está subtraindo e o Y está somando, tá? Então, 50 menos 10 mais 1. 50 menos 10 mais 2. 50 menos 10 mais 3, tá? Eu posso dizer também o seguinte, 50 mais 3 menos 10, tanto faz, tá? Aí, tanto faz, tá bom? 50 menos 10 mais 5, tá? Olha lá, 50 menos 10 mais 6. 50 menos 10 mais 7, tá? Show? Beleza? Então, a nossa tabelinha que vai do 1 até o 50. Então, dá para você combinar o número que você quiser. Você consegue escrever um número do tamanho que você quiser usando esses algarismos, tá bom? Que hoje em dia só são usados onde? Em alguns relógios, tá? Em capítulos de livro, para representar séculos, para representar a personalidade reis, papas, né? Príncipes, tá bom? Números romanos, hoje em dia, só são utilizados para essas finalidades. Show? Bom, é isso, né? Números romanos é exatamente isso, é basicamente isso. Dificilmente isso vai cair no concurso, tá? Se por um acaso cair no concurso, é tranquilo, tá? A regrinha tá aí, a regrinha é clara, tá? I, X e C. Tá antes de uma letra maior, tá subtraindo. Tá depois de uma letra maior, tá somando, tá? Ah, se eu quiser escrever um número, por exemplo, 5.000, como é que eu faço? 5 com uma barrinha em cima. O 5 multiplicado por 1.000. Tá bom? Bom, é isso. Tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, se inscreve aqui para dar uma força pra gente, tá bom? E assim, se gostou, dá um like, se não gostou,
Comenta aqui por que não gostou, o que está faltando aqui para a gente melhorar os nossos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.